Queridos irmãos e irmãs catequistas, mais uma vez nos encontramos para darmos continuidade às nossas formações acerca do nosso símbolo da fé, o credo, à luz do nosso catecismo da Igreja. Este segundo capítulo, intitulado Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus, compreende os parágrafos 422 a 511 de nosso Catecismo da Igreja Católica. De modo sucinto, abordaremos nessa reflexão temas como a encarnação, a pessoa de Jesus Cristo, a Virgem Maria e alguns de seus desdobramentos teológicos. Primeiramente, para uma boa compreensão desse nosso estudo, é preciso entendermos fundamentalmente que Jesus é o enviado de Deus. São Paulo aos Gálatas diz de forma brilhante: quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus seu Filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção filial. Desse modo, cremos que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, feito homem, que veio de Deus mesmo. Essa é a nossa fé e precisamos transmiti-la. A transmissão da fé é primeiramente anúncio de Cristo. Os primeiros discípulos eram imbuídos do desejo de sempre anunciarem o Mestre Jesus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, nos lembra os Atos dos Apóstolos. Assim, Cristo é e precisa sempre ser o centro de nossa catequese. São João Paulo II, em sua exortação apostólica Catequese Tradendi, brilhantemente afirma que o centro de toda a catequese é o encontro com uma pessoa. E esta é Jesus de Nazaré, o Filho único do Pai. Consequentemente, afirmamos que catequizar é desvendar na pessoa de Cristo todo o desígnio eterno de Deus, que nela se realiza. Nos cabe, portanto, aprofundarmos no conhecimento de Jesus, que é protagonista de toda a nossa atividade catequética. Jesus quer dizer em hebraico Deus salva, ou seja, o próprio nome de Deus está presente na pessoa de seu Filho, feito homem, para a redenção universal e definitiva das pessoas. Jesus, então, meu irmão e minha irmã, é o único nome divino que traz a salvação. Não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. A partir de agora, pode ser invocado por todos, pois se uniu a todos os homens pelo mistério da encarnação. Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer o ungido. Em Israel, muitos eram ungidos para a missão vindas de Deus. Os reis, os sacerdotes, em alguns casos os profetas. No entanto, Jesus realiza toda a esperança messiânica de Israel em sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Desse modo, Cristo se torna um nome próprio de Jesus, pois ele leva a sério sua missão divina, sendo ungido pelo próprio Espírito de Deus. Jesus Cristo, então, é professado como Filho único de Deus, não no sentido dado aos anjos, ao povo eleito, aos filhos de Israel, aos seus reis no Antigo Testamento, mas no sentido da palavra de Pedro na sua profissão de fé: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E também de Paulo na sua conversão no caminho de Damasco: Houve por bem revelar em mim o seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Esse caráter filial de Jesus é transcendente e aparece explicitamente duas vezes no Evangelho. Primeiro no batismo e depois na transfiguração. Também Jesus Cristo é professado como Senhor. Essa palavra traduzida do grego Kyrios
é muito cara a teologia do Antigo Testamento, pois traduz o inefável nome de Deus revelado a Moisés na sarça ardente. E é nesse sentido forte que o Novo Testamento usa esse título de Senhor para Jesus, reconhecendo-o como o próprio Deus. Isto é uma grande novidade. Com a ressurreição de Jesus, esse título se torna uma expressão de adoração, meu Senhor e meu Deus. Também como de amor e afeição, que se torna peculiar à tradição cristã. É o Senhor. De modo sublime, o Concílio Vaticano II exprime que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram em seu Senhor e Mestre. O Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós. Essa é mais uma verdade de fé importante para nós. Vamos entendê-la. O Verbo se fez carne para salvar a cada um de nós, reconciliando-nos com o Pai. São Gregório de Nissa, ainda no século IV, dizia: doente, nossa natureza precisava ser curada, decaída, ser reerguida, morta, ser ressuscitada. Por esta encarnação, o amor é revelado a nós em plenitude, nos interpelando a uma vida santa. Esse grande mistério de Deus, a encarnação, é cantado de forma solene pelo hino de São Paulo aos Filipenses. Lá no capítulo 2 está escrito: ele tinha condição divina e não considerou ser igual a Deus algo a se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando semelhança humana. Portanto, a fé na encarnação é sinal distintivo de toda a fé cristã. É importante, nesse contexto, destacar que a encarnação não faz de Jesus Cristo parte Deus e parte homem, nem o resultado de uma mescla confusa entre o divino e o humano. Mas Jesus é verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Com essa afirmação, a Igreja, seguramente no ano de 431, pelo Concílio Ecumênico de Éfeso, afirma que Maria é mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Vale lembrar que é mãe de Deus não porque o Verbo tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado. Afinal, como sabemos, o Verbo nasceu segundo a carne. Em síntese, meus irmãos, a Igreja confessa que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, que se fez homem, nosso irmão, e isso sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. A encarnação é, portanto, o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana, na única pessoa do Verbo, com inteligência e vontade humanas perfeitamente concordantes à sua inteligência e vontade divinas. Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. O evento da Anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo do cumprimento das promessas. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente a plenitude da divindade. Logo, o que a Igreja crê acerca de Maria e ensina é fundada e iluminada no que ela crê e ensina acerca de Jesus. Para que o Verbo se encarnasse, Deus usou de uma criatura escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe de seu Filho. Por isso afirmamos que Maria é predestinada pelo Pai a essa missão. É em conformidade a essa afirmativa que a Igreja proclamou Maria como a Imaculada Conceição. A Igreja também entende que Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para essa tarefa. Tanto é que na Anunciação
ela é saudada pelo anjo como a cheia de graça. Portanto, afirmar Maria como Imaculada Conceição é afirmar que ela foi redimida desde a concepção, conforme confessa o dogma de Pio IX em 1854. Vale ressaltar que esta santidade resplandecente que Maria é revestida vem inteiramente de Cristo e em função de seus méritos. No Faça-se de Maria, diante do anúncio do anjo Gabriel, vemos uma importante característica, a obediência da fé. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mais uma vez, o Concílio Vaticano II contribui em sua Constituição Lumen Gentium, parágrafo 56. O nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Finalmente, afirmar a concepção de Jesus pela ação do Espírito Santo implica em afirmar a virgindade de Maria. Os evangelhos entendem a concepção virginal como uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e toda a possibilidade humanas. O que foi gerado nela vem do Espírito de Deus, diz o anjo a José. Com o aprofundamento de sua fé, a Igreja passou a confessar então Maria como a sempre Virgem, porque sua virgindade é o sinal de sua fé absolutamente livre de qualquer dúvida e de sua doação sem reservas à vontade de Deus. Por hoje é só, querido irmão, querida irmã, catequista. Neste encerramento, já que terminamos falando da Virgem Maria, com muita fé e piedade, vamos rezar a oração mariana, colocando a nossa missão no colo de Jesus, por meio de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um abraço, até breve, Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.